Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês para juntos fazermos esse 8º dia da nossa preparação para a nossa consagração. Amados irmãos, fico muito feliz por estarmos perseverando até aqui. Como diz a palavra, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso vamos fazer juntos hoje esse estudo com grande alegria, com grande felicidade no coração, sabendo que Deus nos acompanha, nos fortalece. Por isso vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar essa oração número 1, a oração chamada Vinde Espírito Criador. Vamos juntos. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Deus Pai se dê a glória, ao Filho ressuscitado, e ao Espírito Paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar agora a oração número 2, o hino número 2, Ave, estrela do mar. Ave do mar, estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvo a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Agora você vai pegar o seu livrinho e você vai na página de número 183. Nesse 8º dia tem como subtema como carregar com amor a própria cruz. Primeiras 6 regras. Então no dia de hoje nós iremos meditar 6 regras para que nós possamos carregar com amor a nossa própria cruz. Lembrando, amados irmãos, que a gente está meditando, aquele versículo bíblico onde Jesus diz que aquele que deseja seguir, se alguém deseja seguir ele, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Nós meditamos essas 3 primeiras partes. E hoje a gente vai meditar justamente a 4ª e última parte desse versículo, que é justamente isso aqui, ó. E siga-me, né? Essa é a letra D, né? A letra A é se alguém quiser vir após mim. A letra B é renuncie a si mesmo. A letra C é tome sua cruz. E a letra D, que é a que nós vamos meditar hoje, é e siga-me. E dentro desse contexto, nós estamos aqui para aprender com essas 6 regrinhas hoje a como carregar com amor a nossa própria cruz. Então vamos ler aqui, eu não vou ler tudo, mas eu vou pegar as partes principais, certo? Eu vou tentar fazer com que o estudo não seja muito longo hoje, tá bom? Então nesse número 41 aqui, ó. Não é, porém, suficiente sofrer. Até mesmo o demônio e o mundo têm os seus mártires. É preciso sofrer e carregar a própria cruz, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, e siga-me. É preciso carregar a própria cruz como Jesus carregou a dele. E eis aqui as regras que devereis observar. Então, nesse primeiro momento aqui, vocês podem ver que o livrinho ele ensina pra gente que todo mundo vai sofrer.
que até mesmo o mundo e o demônio têm os seus mártires. Agora, nós precisamos, como cristãos, carregar a nossa cruz de forma diferenciada. Primeira regra aqui, ó. Não se procurem as cruzes de propósito. Então, vamos aqui nesse número 42. Não devereis procurar cruzes de propósito ou por culpa própria. Não se pode provocar um mal para daí obter um bem. Não se deverá, a não ser por uma inspiração especial, fazer uma ação má para daí provocar o desprezo dos outros. Pelo contrário, é preciso imitar Jesus Cristo, de quem o Evangelho diz que fez bem todas as coisas. Não por amor próprio ou vaidade, mas para agradar ao Pai e salvar o próximo. Além disso, se cumprirem com fidelidade os vossos deveres, o melhor que puderem, certamente que não vos irão faltar contrariedades, desprezos e perseguições. A divina providência se encarregará de vô-las enviar, mesmo que vós não queirais, nem estivesse nos vossos planos. Então, a primeira regra é muito clara, né? Meus amados irmãos, nós não devemos procurar as cruzes de propósito. Não podemos ser pessoas masoquistas. Sofrer é do natural da nossa vida. Agora, muitas vezes, meus amados irmãos, nós procuramos as cruzes, nós procuramos o sofrimento de propósito. Nós sabemos que algo vai nos dar prejuízo. Nós sabemos que aquilo dali, aquela escolha que nós iremos fazer, irá nos prejudicar. E mesmo assim, por consciência nossa, nós vamos e muitas vezes escolhemos aquela cruz, aquele sofrimento. Então, a primeira regrinha que o livrinho aqui está dando para nós é que a gente não pode procurar cruzes de propósito. A gente tem que fazer bem todas as coisas. Nós temos que fazer boas escolhas. Nós temos que sempre fazer escolhas com discernimento. Justamente para ter discernimento é preciso pedir ao Espírito Santo de Deus para que nós possamos fazer essas escolhas com discernimento, né? Então, não podemos procurar cruzes, não podemos procurar sofrimentos de propósito. É a primeira regra. Vamos para a segunda regra. Tenham em mente o bem do próximo. Número 43. Se estiverdes porventura praticando alguma ação, mesmo que seja insignificante, mas que venha a escandalizar o próximo, ainda que injustificadamente, deixa ficar por puro espírito de caridade, para não escandalizar as inocentes. Desta maneira, praticareis um ato heróico de caridade que vale 1000 vezes mais do que aquilo que estavais fazendo ou do que tinhais intenção de fazer. A segunda regra, meus amados, também é muito clara, que nós devemos ter sempre em mente o bem do próximo. Mas existem ocasiões, muitas vezes, que o bem que nós vamos fazer escandaliza de forma negativa as pessoas. E aqui o livrinho ele vai dar um conselho, né? Se a ação que você vai fazer vai escandalizar alguém negativamente, então o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo dali com o espírito de humildade, no máximo escondimento possível. Por vezes você tem que tomar um conselho de uma pessoa experiente para saber se de fato aquilo que você pretende fazer é bom ou não. Se for para escandalizar as pessoas de forma negativa, é bom não fazer. Porém, se aquilo que você pretende fazer for realmente uma ação boa, tendo em vista o bem do próximo, nesse caso você tem que fazer aquilo dali com um espírito de humildade. É a segunda regra. Vamos para a terceira regra. Terceira regra aqui, ó. Terceira regra. Não pretendam ser como os grandes santos. Número 44. É verdade que alguns santos e pessoas ilustres pediram, procuraram e até se impuseram com ações ridículas, cruzes, desprezos e humilhações. Aqui adoremos e admiremos a ação extraordinária do Espírito Santo nas suas almas e humilhemo-nos diante de tão sublimes virtudes, sem nós ousarmos voar tão alto, uma vez que
Em comparação a essas ágeis águias e a esses rugidores leões, nós não passamos de pintinhos molhados e de cães sem garra. Essa regra aqui que diz que nós não devemos pretender ser como os grandes santos, está relacionado, meus amados irmãos, à questão da humildade. Deveremos ter sempre em mente que nós somos pecadores, que nós somos pequeninos. Devemos cultivar esse dom, né? Um grande dom que se chama o dom da humildade, né? Aqui não está dizendo que você não tem que imitar. Você deve imitar. Agora, no seu coração, o que tem que ter? Humildade, reconhecer que você é pecador, que você é pequeno e ter aquele espírito de servo, né? Vamos agora para a quarta regra. Peçam a Deus a sabedoria da cruz. Então, nessa regra aqui, meus amados, é fundamental que nós possamos pedir a sabedoria da cruz. É fundamental. O que é essa sabedoria da cruz? É a graça que Deus ele nos dá para que nós possamos carregar a nossa cruz com alegria, com paciência, com mansidão. Se nós não pedirmos a graça de Deus, nós nunca seremos capazes de carregar a nossa cruz com alegria. E somente pedindo essa sabedoria da cruz é que Deus ele vai nos dar, né? Como diz aqui, ó, São Tiago, ele diz que nós devemos pedir, e se nós pedirmos com fé e sem duvidar, nós iremos alcançar essa sabedoria, né? Então, aqui vou sublinhar aqui essa partezinha aqui, ó. Se alcançardes esse tesouro infinito que atrai a amizade de Deus a todos quantos fizerem bom uso dela, pedi então a sabedoria e suplicai-a com insistência e com vigor, sem hesitações e sem receio de não alcançar, e ela vos será dada infalivelmente. Assim aprendereis por experiência própria como se pode desejar, procurar e saborear a cruz. Então isso aí está em Tiago, né, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Então, vejam que a palavra diz que nós devemos pedir com insistência, pedir com vigor, sem hesitar, sem ficar duvidando no nosso coração. E aí o que diz a palavra? Infalivelmente ele vai nos dar essa sabedoria. E justamente nós iremos aprender a ser pessoas mais sábios de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência. Então é fundamental que nós praticamos essa quarta regra aqui, ó. Peçam a Deus a sabedoria da cruz. Peçam a Deus a sua graça, o seu Espírito Santo, para que nós possamos ser pessoas que amam a cruz. Não que sacodem, não que murmuram a cruz, mas pessoas que amam a cruz, amam a Jesus. Vamos agora para a quinta regra. A quinta regra diz assim: humilhem-se diante das próprias faltas. Vamos ler aqui esse número 46. Se vos vier a acontecer que por ignorância ou até por culpa própria cometedes alguma falha que vos faça sofrer, humilhai-vos, pois, à poderosa mão de Deus, sem por vontade própria vos deixardes perturbar pela inquietação, dizendo interiormente, por exemplo: ah, Senhor, eis que já aprontei mais uma das minhas. Olha, eu vou pular para essa partezinha aqui que eu vou sublinhar para vocês aqui, ó. Muitas vezes, e até bem frequentemente, Deus permite que os seus maiores servos, aqueles mais elevados na graça, caiam em alguma falha mais humilhante, quer para humilhá-las diante de si próprios e dos outros, quer para não lhes permitir que venham cair em pensamentos de vaidade, devido às graças que lhes concede e ao bem que fazem. Assim, ninguém poderá vangloriar-se diante de Deus. Olha só como Deus ele é maravilhoso, né? Durante a caminhada de cada um de nós, muitas vezes, meus amados irmãos, nós caímos no pecado, caímos muitas vezes na infidelidade. Então, se isso acontecer durante a sua caminhada, e com certeza irá acontecer, acontece na minha, acontece com todos, nós devemos, quando nós cairmos em alguma falha, em alguma falta, nós devemos nos humilhar diante das nossas próprias faltas. Devemos procurar
por exemplo, o sacramento da confissão, e ser bastante humilde diante de Deus, né? E o textinho diz aqui que muitas vezes Deus ele permite que aqueles servos, até mesmo aqueles mais elevados, aqueles que são mais progredidos na sua graça, Deus ele permite que caiam, essas pessoas caiam. Por quê? Porque imagina só, meus amados irmãos, se a gente não, infelizmente, se a gente não aprender pela dor, muitas vezes o que pode acontecer com a gente? Nós podemos ser pessoas orgulhosas, nós podemos ser pessoas vaidosas, pessoas que ficam dizendo assim, que se acham bom demais. E Deus ele não quer isso de nós. Nós precisamos entender que tudo aquilo que há de bom em nós é de Deus. É Deus que nos dá essa graça. Se você está aqui fazendo esses estudos, se preparando para a consagração, se eu estou aqui me preparando para fazer a minha renovação, não é porque eu sou bom, é porque Deus ele é bom e me chamou, me convidou. Eu apenas decidi aceitar o convite dele. Então toda a glória, toda a honra, toda a bondade é do nosso Deus. Então nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Cultivar sempre que Deus ele é bom, que nós somos pecadores, né? Veja, eu sou pecador, Deus que é bom. Cada um ocupa o seu lugar, nós somos pecadores, criaturas pequenas, infiéis, e precisamos da graça de Deus. Deus ele é bom. Então, se eu cultivo isso no meu coração, então cada vez mais eu vou crescer mais e mais na sua graça. Então agora nós vamos para a sexta regra. Deus humilha-nos para nos purificar. Convençam-se de que tudo quanto que existe em nós tem propensão para o mal por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e dos nossos próprios pecados atuais. E isto aplica-se não apenas aos sentidos do corpo, mas também às faculdades da alma. Então essa sexta regra, meus amados, é fundamental, né? Embora que nós possamos fazer coisas boas, mas quando nós fazemos alguma coisa boa, algum ato, alguma caridade, nós devemos nos policiar bastante, né? Para que aquele ato que nós possamos fazer não seja um ato de orgulho, de vaidade. Devemos nos policiar. Porque se ali aquele ato tiver orgulho, vaidade, certamente nós seremos purificados. Através de quê? Das humilhações e dos sofrimentos. Lembre-se muito bem disso. Deus nos quer santos. Deus nos quer felizes. Para que nós possamos ser felizes, a gente precisa estar cheio de Deus. A nossa vida deve transbordar Deus. Então, essa pedagogia ela é aplicada na nossa vida. E para encerrar, nós vamos agora para a leitura bíblica, que está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 18. Uma leitura muito forte. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 18. Como vocês sabem, já deixei aqui prontinho, já para que nós possamos meditar. Você pega a sua Bíblia e acompanha aí comigo, né? Veja o título dessa passagem. Manter a unidade na humildade. Justamente tudo aquilo que nós falamos no nosso encontro de hoje. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai a plenitude da minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos seres celestes
dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Mas se o seu sangue for derramado em libação, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, olha o exemplo de humildade do nosso amado Jesus. Ele, sendo Deus, ele não se utilizou dessa condição de ser Deus para ser superior aos outros, mas ele se rebaixou à condição humana, tornou-se humano, ele se esvaziou-se de si mesmo, ou seja, da condição de Deus, para assumir a condição de servo. Veja, aquilo que nós meditamos até aqui, nós jamais deveremos ser pessoas que buscam ser vistos, mas servir. Isso é fundamental para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Precisamos imitar a humildade de Jesus, que se torna servo, apesar de ser Deus. Apesar de ser Deus, se colocou e se humilhou e foi obediente até a morte. E foi obediente até a morte de cruz. E veja que Deus, como diz aqui no versículo 9, por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque Jesus, ele foi humilde. Então o que nós deveremos fazer? Deveremos imitá-lo. Deveremos imitá-lo. Daí vem a importância dessas 6 regras que nós meditamos aqui, ó. Daí é a importância dessas 6 regras. Por que essas 6 regras? Porque justamente para que nós possamos ser humildes. Se você prestar atenção, essas regras elas falam praticamente da humildade. Não se procurem as cruzes de propósito. Humildade. Tenham em mente o bem do próximo. Humildade. Você sempre se importar com o próximo. Não pretender ser como os grandes santos. Humildade também. Precisamos nos reconhecer pecadores. 4ª regra, pedir a sabedoria de cruz. Humildade também, porque sem a força de Deus, sem o Espírito Santo, jamais conseguiremos carregar com alegria a nossa cruz. Jamais. 5ª regra, humildade também. Olha o que está dizendo aqui. Humilhem-se diante das próprias faltas. Humildade, se reconhecer pecador, falho, infiel. Não basta somente reconhecer que é pecador, falho e infiel. Deve reconhecer que Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Deus, ele é bom. E aí, uma vez que você se acha pecador e tem certeza, confiança em Deus, é aí onde ele vai agir, né? E a 6ª regra, justamente também a questão da humildade, porque Deus, ele nos quer humildes, né? Deus humilha-nos para nos purificar. Veja que Deus, ele quer que nós sejamos santos, como eu falei durante todo esse encontro. E para isso, infelizmente, muitas vezes, essa pedagogia ela é aplicada, né? E aí, quando nós nos damos conta, meus amados, que Deus, ele não quer fazer a gente sofrer por sofrer, como eu falei nos outros encontros, né? O nosso sofrimento não é um sofrimento por sofrimento, é um sofrimento que tem um objetivo. E qual é o objetivo do nosso sofrimento? É a nossa santificação. É para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais humildes,
dissipar o orgulho, a vaidade do nosso coração. Então, quando nós começamos a enxergar essa dimensão, então, meus amados, sabe o que vai brotar do nosso coração? Muita alegria, porque a gente vai perceber que Deus ele nos ama, de que Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Basta que nós possamos abrir o nosso coração para que nós possamos entender o grande amor que Deus ele tem por nós. Amados irmãos, terminamos aqui o nosso 8º dia de preparação para a nossa consagração. Que alegria foi meditar esse estudo com vocês hoje. Peço a Deus para que vocês possam, juntamente com cada um de nós aqui, perseverar até o fim desses exercícios espirituais. Já estamos no 8º dia. Sabe o que significa isso? Estamos nos aproximando de um quarto da nossa formação. São 33 dias, então estamos nos aproximando de um quarto já da nossa formação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, estamos disponíveis para vocês. Então, até amanhã com o nosso 9º dia de preparação, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz.